Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Uma das novidades do Código de Processo Civil de 2015, que foi recepcionada pelo processo do trabalho, é a proibição da decisão surpresa, ou seja, o juiz não pode decidir sem ouvir as partes previamente, mesmo em questões apreciáveis de ofício. E para debater a aplicação desse novo regramento no processo trabalhista, recebemos a juíza Ana Paola Machado Diniz, do TRT da Bahia, mestre em Direito Privado e professora da Universidade Estadual da Bahia, e o juiz Fábio Gomes, do TRT do Rio de Janeiro, doutor em Direito Público e professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença em nosso programa. Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre essa nova regra do Código de Processo Civil de 2015 que proíbe a decisão surpresa. Vou começar com a Ana Paola. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse programa, Letícia, e tratar do novo CPC e da aplicação subsidiária, principalmente dos princípios do CPC no processo de trabalho, é sempre muito inquietante, né? E um dos temas que tem sido essenciais são aqueles relacionados às normas fundamentais do processo, que estão lá contidas entre o artigo 1º e o artigo 12º do novo CPC, e sua aplicação ao processo do trabalho. O que merece destaque, o nosso objeto de comentário hoje, é esse da vedação da decisão surpresa, que traz uma reflexão a respeito do âmbito de debate das partes com o juiz no processo, né? Tanto relacionado a questões de direito do mérito, quanto relacionado a questões processuais, né? Em que medida esse princípio passa a ser uma regra de conduta do magistrado, porque me parece que o artigo 10 do CPC, ele traz essa nuance, né? Ele valoriza o contraditório, valoriza a oitiva prévia das partes, mas não coloca apenas como desdobramento do princípio do devido processo legal, do princípio do contraditório. Ele é impositivo quando ele, né, explicita como dever do magistrado, né, sempre ouvir as partes antecipadamente, ainda que se trate de matérias que ele normalmente pode conhecer de ofício em razão da imperatividade dessa matéria, do seu conteúdo de norma de ordem pública, mas ele abre o espaço para que as partes possam contribuir, inclusive, com essa visão do magistrado, essa decisão do magistrado. Vamos ouvir agora o Fábio. Olá a todos, olá Letícia, muito bom estar aqui com a Ana Paola novamente, a gente já se encontra em fóruns sobre o processo do trabalho, né? E esse dispositivo, o artigo 10, ele definitivamente é uma inovação no cenário processual brasileiro, né? Pelo menos positivado, né? Ele já era a ideia já era discutida pela doutrina, pelos processualistas anteriormente, agora ele virou lei. E a noção de evitar, de proibir decisão surpresa, ela tem ligação com a ideia de boa-fé objetiva processual, que inclusive está no artigo 5º do próprio novo CPC, e que se aplica a todos os sujeitos processuais, incluindo ou inclusive o juiz. Então, nessa temática, né, a ideia seria que as partes, mesmo quando houvesse uma questão de matéria de ordem pública, fossem avisadas previamente que o juiz iria abordá-la e com isso pudessem influenciar na decisão do juiz. A ideia de dever de consulta e direito de influência. É isso que está por detrás desse dispositivo que proíbe a decisão surpresa. E, de certa forma, ela traz um maior protagonismo das partes para o processo civil e, dependendo da interpretação que se faça do artigo 15 do 769, também do processo do trabalho. Então essa é uma nova perspectiva dogmática e teórica, agora normativa, que, como a Ana Paula mencionou, vai gerar certamente uma nova dinâmica no processo que não necessariamente será a mais virtuosa. Eu acredito que seja necessário um pequeno ajuste para a gente poder trabalhar com esse dispositivo de uma maneira mais eficiente. Sim, justamente, eu gostaria de ouvir de vocês assim, como que vai ser a aplicação desse dispositivo no processo trabalhista, Ana Paula. Olha, eu particularmente acho que na fase de cognição é preciso dar uma ampla, né, valorização desse poder de influência das partes.
O que na fase de execução nós podemos já dar uma outra dosimetria, considerando que o contraditório na execução ele tem uma nuance diferenciada, porque se trata mais de atos executórios, de realização do direito material. Você tem uma fase cognitiva muito incidental, que tem que se preservar o contraditório, obviamente, mas os atos de ofício do magistrado, eles acontecem com maior frequência e muitos deles com característica de atos de urgência e que, para serem eficientes, necessitam, né, de uma realização antes da prévia oitiva das partes, certo? Pois bem, na fase de cognição, entretanto, esse direito da parte influenciar na decisão do magistrado é uma novidade que se coaduna muito com o perfil da matéria trabalhista hoje, né? Nós somos de uma geração, eu e Fábio, em que as demandas trabalhistas eram simples, né? No início da carreira você tinha aspectos relacionados a verbas rescisórias, uma discussão mais acalorada sobre justa causa, reintegração. A nossa realidade hoje é de matérias mais densas relacionadas à doença ocupacional, à lesão a direitos da personalidade. Você tem questões relacionadas à inversão de ônus de prova, né? Em que medida a parte tem mais aptidão ou não para a prova, né? E isso me parece que vai gerar uma nova postura do magistrado e uma postura política no processo, porque nós estávamos acostumados a um contraditório no sentido de apenas permitir a participação das partes. Elas se manifestaram sobre o que a outra postulou e o juiz dirigia o processo e com mais liberdade de tomar decisões sem antes ouvi-las. Hoje, né, se pensa num processo em que, diante dessa complexidade da matéria, as partes possam mostrar as várias nuances, tanto dos fatos que estão ali postos, né, muitos dos quais o juiz não alcança, porque alguns podem ser específicos daquela realidade laboral ali que é posta para conhecimento, e por mais que nós sejamos preparados, né, com matéria trabalhista, a realidade do mundo do trabalho é muito diversificada. E agora eu queria ouvir a opinião do Fábio, que eu acho que ele tem uma opinião contrária, né? Não concorda muito. Eu não diria contrária, eu diria, de certa forma, complementar, porque... certamente esse é um dispositivo que tem essa tônica, né? A ideia de democratização do processo. Se gera uma construção da norma com a participação de todos, né? Várias mãos. E isso, obviamente, é bom, isso é positivo. Porque o judiciário, como nós não somos eleitos, as nossas decisões ela angariam aceitação com a legitimação da decisão. E quanto mais participação houver do destinatário da decisão, mais legitimidade essa decisão adquire, né? Desde Habermas, passando por Rawls, qualquer teórico mais de filosofia do direito, defende essa ideia da legitimação através de uma maior democratização do procedimento. Isso é ótimo, né? Especialmente em casos chamados casos difíceis, os hard cases, onde você tem princípios, não tem uma regrinha pronta ali para você resolver a situação. Então, nessas situações mais nebulosas, o juiz precisa dessa participação mais efetiva das partes. Mas o ponto em que eu faço uma ressalva e que eu acho que mereceria uma maior reflexão agora de nós juízes, né, porque a norma já está posta, já está em vigor, inclusive, é a questão do dado da realidade, especialmente da nossa realidade forense. A Justiça do Trabalho, como o Poder Judiciário como um todo, vem sofrendo uma avalanche processual. Atualmente no Brasil, acabou de sair o Justiça em Números de 2015 do CNJ, mais de 100 milhões ou quase 100 milhões de processos em tramitação. Na Justiça do Trabalho brasileira, por ano, 3 milhões de novos processos anualmente. Isso não tem paralelo no mundo. A professora escocesa que deu uma palestra hoje no evento, quando ela esteve no Rio, nós conversando no almoço, ela nos disse que na Escócia, anualmente, há cerca de 5 mil novos processos trabalhistas por ano. Então, uma realidade completamente diferente da nossa. Então, esse dado da realidade, ele tem que ser levado em conta num momento de aplicação do direito. E nós aqui do Justiça do Trabalho temos muito essa percepção, né? Mais do que as outras, até em conta do viés mais pragmático do processo do trabalho, aqui a gente já faz isso. E isso vai ser mais necessário ainda, porque uma crítica respeitosa que eu faço ao novo CPC é que eu acho que eles foram tanto quanto ambiciosos demais. Tentaram atingir meio que um estado da arte processual, quando na vida prática, na vida real, certas modificações legislativas vão dar um trabalho enorme para você
compaginar, por exemplo, com as metas que o CNJ impõe em matéria de velocidade, de produtividade, né? Porque, por mais virtuoso que seja, paralisar o processo, para que as partes digam o que elas acham de um determinado fundamento que ninguém mencionou antes e que você pretende utilizar na sua decisão, isso vai gerar um custo. De que natureza? No mínimo, temporal. Então, esse dado da realidade é que deve ser levado em consideração. Bom, Ana Paula, eu queria discutir um pouquinho agora sobre a questão da celeridade processual, né? É possível a gente afirmar que a manifestação prévia das partes sobre questões, inclusive aquelas apreciáveis de ofício pelo magistrado, pode causar uma certa demora no andamento processual, afetando o princípio da duração razoável do processo? O princípio da duração razoável do processo, ele é um princípio deveras interessante e muito caro ao judiciário trabalhista. Aproveitando um pouco a ideia do Fábio, a colocação dele em relação à nossa realidade laboral, inegavelmente a nossa realidade no judiciário trabalhista, acho que do Iapoque ao Chuí, é de pautas lotadas e aumento expressivo da demanda trabalhista. Só que quando você vem, né, com a promulgação de um novo código que traz o princípio da duração, da vedação da decisão surpresa, razoável duração do processo, primazia da decisão de mérito, como normas fundamentais do processo em geral, né, porque são normas fundamentais que estruturam o processo civil e se espraiam para outros, né, ramos do processo, inclusive o processo trabalhista. Sinaliza que o sistema jurídico começa a refletir com relação à qualidade, né, das decisões judiciais. Nós temos um sistema de gestão do judiciário trabalhista muito pautado em produtividade, em quantidade, né, de decisões, até por conta da demanda da sociedade, da essencialidade dos direitos trabalhistas, e que precisa ter uma resposta rápida do judiciário. Mas nós não podemos também nos desapegar, né, da qualidade, principalmente nas matérias sensíveis que hoje vêm ao judiciário. Precisa haver um melhor espaço em muitas das questões para o debate na fase de cognição. Né? Uhum. Esse é o nosso dilema. Né? Inegavelmente, né, esse princípio terá impacto na duração razoável do processo, como nós hoje realizamos ele. Esse parâmetro é o ideal, como as coisas acontecem hoje no sistema, é o ideal? Uhum. Não sei, Fábio. Bom, realmente esse é o grande dilema do judiciário brasileiro nos dias de hoje, né? Essa dicotomia, qualidade versus quantidade. Porque nós somos premidos pela quantidade, tanto na prática, pelo volume que aumenta a cada dia, como pelo CNJ, né? Pelo CSJT, que nos impõem normas de gestão, de metas a serem cumpridas. Então, é difícil realmente, né? É quase como se estivéssemos trocando a roda do carro em movimento, né? Um exercício impossível, uma missão impossível. Mas o que me deixa em alerta, desconfortável, é a necessidade dessa paralisação que pode vir a acontecer, aquilo que antigamente a gente deplorava, né? O chamado diga-diga. Uhum. Porque a cada manifestação dessa, a cada paralisação do processo, para que haja essa manifestação, o processo vai para a secretaria. Né? De repente, esse processo estiver fora de pauta para intimar as partes. E uma tramitação dessa pode gerar meses de atraso no processo. Né? Porque o grande tempo morto do processo, de 85% a 90% do tempo do processo, ele passa nos cartórios das varas, nas secretarias, nas prateleiras, agora nos arquivos lá do PJE. E é ali que mora o perigo, né? Porque, por exemplo, na minha unidade, na 41ª Vara do Trabalho, lá da capital, do Rio de Janeiro, nós temos 6.000 processos de acervo. Havia 10 quando eu tomei posse. Agora a gente conseguiu, com esforço hercúleo de uma equipe que é bastante trabalhadora, reduzimos para 6. Mas ainda assim, né, a tramitação desse processo não é fácil. Com o PJE, então, às vezes, dando alguns problemas também, isso dificulta. Então, é nesse contexto de realidade onde o processo vive, que eu tenho um certo receio. Não, é difícil você falar mal de algo que é intrinsecamente bom. Né? Você defender a qualidade da decisão, a participação mais efetiva dos litigantes, é óbvio que isso é extremamente positivo num Estado democrático de direito. Agora, não esqueçamos onde vivemos. Né? Não vivemos na Suíça, não estamos na Escócia, estamos no Brasil, século XXI, com uma explosão assustadora de processos de demanda. Tanto que atualmente tem entrado em voga a discussão dos meios alternativos de solução de conflito.
Então, o ponto mais sensível dessa mudança, e que realmente é um caminho aí bem aberto para a discussão, é essa questão da duração razoável do processo. Porque certamente meses serão alocados no processo para cada discussão que seja necessária uma paralisação do processo para essa manifestação. Vamos ver, então, como é que vai se acomodar a jurisprudência, a doutrina aí daqui para frente, né? Mas eu queria tratar uma outra questão que foi abordada no primeiro bloco, que é a questão do contraditório, né? Eu queria saber, então, Fábio, o que o novo Código de Processo Civil traz para o conceito, traz de novo, né, para o conceito do contraditório a partir dos artigos 9º e 10, que tratam justamente da vedação na decisão surpresa. Pois é, o artigo 10, diz o professor Didier, né, grande professor Fred Didier da Bahia, da terra da Ana Paola, diz ele, usando a teoria da norma, do Alex, que ele gosta, né, é uma regra, estrutura hipotética condicional, então, se houver a situação nova, então o juiz deve dar o prazo sob pena de nulidade. E o artigo 9º traria um princípio, né, aquele princípio que já está na Constituição, veio também para a lei infraconstitucional, que foi densificado no artigo 10. E esse artigo 10 traria um tipo de contraditório substantivo, participativo, esse dever de consulta. É um contraditório prévio, obrigatório e pleno. E aí as críticas também aparecem. Existe um juiz do trabalho do Tribunal da 15ª Região, o professor conhecido Guilherme Guimarães Feliciano. Ele escreveu um artigo recentemente na revista da LTR, onde ele usa até um termo mais provocativo, né? O fetichismo do contraditório. Porque, na verdade, nós estamos diante de um contraditório que eu chamo de um contraditório instantâneo, fotográfico. A cada momento você tem que parar tudo para que as partes digam. Algo que normalmente, no trâmite que havia antes no processo, seria diferido. Né? Eventuais discussões que passassem ao largo das partes por uma questão de contingência poderiam ser reavaliadas ou num pedido de retratação dirigido diretamente ao juiz ou em sede de recurso. Então, o contraditório, ele sempre existiu. Né? Um processo que se propõe a ser justo, aceitável, legítimo, ele é estruturado com contraditório. Isso aí é algo evidente. Mas da maneira como ele foi construído no artigo 10, ele foi bem, eu diria, turbinado. Né? É um contraditório com uma dose aí de whey protein, né? Mais fortinho. Ana Paula, concorda com o Fábio? Em parte. Eu acho que o processo trabalhista tem uma característica que minimiza um pouco esse impacto que o Fábio se preocupa e que eu acho relevante, é a preocupação de muitos colegas, que é a questão da concentração dos atos em audiência, pelo menos em primeiro grau, né? Então, um juiz que se preocupa em fazer um exame do processo antes da audiência, né? Nessa audiência ele já pode antever as questões principais de fato e de direito, né? Meio que arrumar o processo, possibilitando essa ampla participação. Por exemplo, na audiência você pode já tomar decisões importantes a respeito da perícia, né? Do opinativo das partes em relação a essa perícia, em relação ao ônus de prova, necessidade ou não de inversão do ônus de prova, naqueles processos complexos, porque também isso não vai acontecer em 100% dos processos. Tem processos que o contraditório vai continuar na mesma dinâmica, porque as questões processuais tratadas ali, e a matéria de cognição, a matéria de mérito ali, ela está ali evidente já na inicial, na defesa, realiza audiência, houve testemunhas ou não houve, ou adia para a segunda audiência, e ali você resolve tudo. Então, não é aquela coisa que vai impactar tanto todos, 100% dos processos. As causas mais robustas, a gente pode ter nessa audiência, né, concentrada, onde as coisas se concentram, você minimizar esse impacto. Agora, em outra parte, o contraditório substancial, ele se coaduna com a outra modificação significativa no processo trabalhista, que são os precedentes judiciais. Não existe precedente judicial sem o amplo contraditório, que deve começar na primeira instância, até que ele chegue à corte, né, ao TRT ou até ao TST, para ele se transformar, né, numa decisão obrigatória e vinculante. E se você conciliar essa ideia, né, do contraditório com a ideia do precedente, né, do precedente vinculante, ele talvez venha auxiliar nessa redução, né, do quantitativo de audiências, principalmente em matérias
as mais variadas possíveis, porque muitas vezes as partes provocam o judiciário porque eles vão aventurar uma decisão consentânea com seus interesses. Você tem numa capital como Salvador 39 varas em temas bobos como intervalo intrajornada, por exemplo. Se você tem 10 juízes com um entendimento, né, e o restante com outro entendimento, as partes, né, vão aventurar tanto o reclamante quanto o reclamado. Então, o sistema de precedentes talvez construa, né, um comportamento social no âmbito da relação de trabalho antes de chegar ao judiciário mais uniforme, né? Minha expectativa, eu sou muito esperançosa em relação às mudanças, minha expectativa é que isso acabe disciplinando um pouco e reduzindo um pouco essas ações, em alguma medida, aventureira, né? Não aventureira irresponsável, mas aventureira legítima, no sentido de eu vou tentar, porque vai que cai com um juiz que pensa, né, em consonância com a minha pretensão. Sim. Bom, Fábio, o TST editou aí a Instrução Normativa número 39, que trata justamente das normas do novo Código de Processo Civil aplicáveis e não aplicáveis ao processo do trabalho. O TST e os membros do TST, os ministros, atenuaram um pouquinho o rigor dessa norma e entenderam que não é necessário ouvir as partes em alguns casos, no que se refere às condições da ação e aos pressupostos processuais. Você concorda com essa linha que eles seguiram? Pois é, nós estávamos conversando até aqui sobre a instrução normativa, né, e ela é fruto de uma boa intenção. O objetivo dela foi tentar sinalizar para os juízes como o TST possivelmente aplicaria aquele rito e evitar com isso que cada vara tivesse o seu Código de Processo Civil, gerando inúmeras nulidades. Então, feita a ressalva, eu entendo que esse ponto em especial da instrução normativa, apesar dela ter sido feita apenas pelos ministros do TST, mas nesse ponto em especial ela foi feliz. Por quê? Porque ela teve o intuito de interpretar o dispositivo. O ponto de partida da instrução normativa para amenizar o rigor do artigo 10 foi justamente reformular o conceito de surpresa. Né? O que seria surpresa num contexto processual? E daí eles disseram que questões que envolvam regras do jogo processual, constituição da ação, pressupostos processuais e pressupostos de recorribilidade, deveriam ser previstas ou antecipadas pelas partes, especialmente por aquelas que estão assistidas por advogados, e que o dever do juiz de analisar essas regras do jogo é o mínimo que se espera de um magistrado cuidadoso com a validade do processo. Dito isso, você pode perceber que na questão de fundo, de mérito, o TST foi bastante tolerante, porque ele seguiu justamente aquela ideia dos teóricos, né, do caminho do meio. Nem tanto ao mar, como era o clássico iura novit cura, né, que o juiz podia reclassificar à vontade, juridicamente, os fatos que eram postos, nem tanto do outro lado, que era a impossibilidade absoluta de reclassificação, como alguns defendiam. Ele seguiu no meio do caminho, dizendo, pode reclassificar sim, mas desde que haja a oitiva prévia das partes nas questões de mérito. Então, eu achei que foi uma solução bastante parcimoniosa do TST. Ana Paula pensa um pouquinho diferente. Eu não concordo totalmente com o Fábio, não. Eu acho, primeiro, houve uma reconstrução do processo civil e a categoria, né, condições de ação, desaparece. Aquela velha disputa no processo civil, né, das condições de ação de Liebman, hoje não existe. E com relação aos pressupostos processuais, né, e os pressupostos de admissibilidade de recurso, a lógica do artigo 10 deve ser analisada em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito, que foi outro princípio fundamental posto no processo civil. E nós falamos assim, não, as partes têm a obrigação de antever, né? Então, de prever qual a sua postura em relação a esses aspectos. Nós sabemos que no direito, na prática judicional, tem vários aspectos, né? Questões relacionadas a pressupostos processuais que são controvertidas, que tem a ver, muitas vezes, com o entendimento de juiz. No próprio tribunal, em algumas situações, lá no meu regional mesmo, cansei de ver, por exemplo, recursos declarados desertos por diferença de centavos no recolhimento de custas. Em outras turmas, não, porque foi uma diferença mínima, justificada por alguma razão. E na primeira instância, também essa análise, né, do qual foi o pressuposto que não foi, né, suprido. Eu me preocupo muito com essa instrução nesse aspecto, não concordo.
Bom, a gente está indo aqui para o final da entrevista. Eu queria fazer a última pergunta. Vou pedir que vocês respondam de forma mais rápida, porque eu achei interessante a afirmação do ministro do TST, o João Onesti Dallazen, que foi, inclusive, coordenador da comissão, né, que elaborou a instrução normativa, que ele fala que uma das questões mais difíceis enfrentadas pela comissão foi justamente essa nova regra da proibição da decisão surpresa. Então, como que vocês veem daqui para frente, assim, que vai se firmar na doutrina essa questão? Eu acredito que a dificuldade seja justamente por isso, né? Porque é muito difícil você ir de encontro à ideia da qualidade da decisão, da maior democratização do processo. Como você vai defender uma ideia que é praticamente um consenso, pelo menos no nosso nível civilizatório atual do Brasil, isso é algo bastante difícil. Mas o que aconteceu ali, na minha opinião, talvez tenha sido essa dose de pragmatismo, né, de um olhar mais atento para a realidade, que fez com que os ministros se preocupassem com essa exacerbação de um contraditório que talvez dificultasse a solução dos processos. Como a Ana Paula falou, nós temos as nossas características, em audiência a gente consegue resolver muita coisa, talvez se deslocássemos só para os casos realmente difíceis, haja essa possibilidade, mas a preocupação talvez seja o ponto que tenha gerado esse maior receio dos ministros na dimensão, no dimensionamento desse dispositivo. Eu acho que a decisão do TST foi louvável. A iniciativa do TST houve por trás um intuito de dar maior segurança, principalmente ao jurisdicionado, ao advogado, com relação a essa aplicação, né, e aos próprios juízes também com relação a essa aplicação do CPC. Mas assim, eu sou muito tranquila, eu não teria tanta pressa, né? Por quê? Porque eu acho que é na aplicação mesmo do dia a dia, é na conformação à realidade, né, inclusive a nossa realidade, em quantidade de processos e mesas de audiência, que nós vamos encontrar, né, posições, que as posições vão se manifestar, que o impacto, né, do princípio vai se manifestar e vai conduzir o próprio TST na análise dos recursos que virão a respeito da matéria, ou os TRTs, a definir, né, a modular diante, né, do caso concreto, da reiteração das situações concretas, modular isso e conduzir, com certeza, a um bom resultado, né, na prática jurisdicional, que é o que a gente quer, né? Sim. A gente quer um judiciário eficiente, um judiciário democrático, né, um judiciário com entrega rápida da prestação jurisdicional, né, um judiciário valorizado, né, isso nós temos muito em comum, né, nosso corpo, né, na justiça do trabalho, ele é primoroso nessa preocupação, me parece. Bom, o tema realmente é bastante polêmico e renderia com certeza mais uma entrevista, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês, Fábio, Ana Paola. Hoje conversamos com os juízes do trabalho, Fábio Gomes e Ana Paola Machado Diniz, sobre a decisão surpresa do novo CPC e sua aplicação no processo do trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!